Boa noite. Boa noite. Homem é baleado na garagem da Câmara Municipal de São Paulo. Sobe para 13 o número de mortos em acidente com estudantes no interior de São Paulo. A partir de sábado, valores de multas de trânsito vão subir até 1000%. Justiça nega pedido do Ministério Público para redução de retirada de água do Alto Tietê. Os apaixonados por carros têm programa garantido em São Paulo. Acontece aqui na capital mais uma edição do Salão do Automóvel. Moradores da Zona Oeste de São Paulo, nas proximidades do Rio Pinheiros, reclamam da proliferação de mosquitos na região. Os pernilongos têm tirado o sono dessas pessoas. Na casa de Marion, todas as janelas e portas têm tela. Mesmo assim, os mosquitos acabam entrando. Ajuda, mas não resolve o problema, porque as telas das portas, principalmente durante o dia, você entra, sai, então acaba entrando alguma coisa. E esses aparelhinhos para tomada, a gente acaba pondo em todos os quartos, até em quarto de bebê, quando precisa, porque senão você não consegue dormir. Problema comum à vizinhança, que mora no sítio Butantã, a 2 quarteirões do Rio Pinheiros. Eu acredito que seja do rio, porque geralmente o mosquito se prolifera em água, né? E a única água que nós temos aqui é o rio, a raia da USP, mas a raia da USP eu não acredito, porque ela está sempre em agitação, tudo. O rio é que fica mais tranquilo. O vigia da rua mal consegue trabalhar. Nossa, se você entra na guarita, é um monte de picada de uma vez, não consegue nem ficar lá dentro, nem para jantar. Incômodo que deixa muitas marcas pelo corpo. Esse dia eu dormi sem ligar o ventilador e quando eu acordei estava cheia de pernilongos, os braços cheios, o rosto que picaram bastante, né? A prefeitura, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, diz que é a retirada do mato que cresce dentro d'água que reduz a proliferação dos mosquitos. Já a EMAI, que é a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, parceira na manutenção do rio, afirma que é a prefeitura que deve monitorar a condição do canal. Para os moradores, providências de ambas as partes seriam bem-vindas. Não entendo muito, mas eu acho que provavelmente é um controle biológico das larvas. É uma capinagem do mato e com isso baixar para que não haja a possibilidade de colocarem os ovos e as larvas serem controladas. Eu acho que daria para melhorar bastante. Se erradicar, não sei dizer, mas melhorar deve dar. O Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo informou por meio de nota que o combate aos pernilongos é feito em resposta a solicitações realizadas pelo telefone 156. O órgão disse que também realiza periodicamente o controle de larvas e de mosquitos adultos nos criadouros existentes, com larvicida biológico e pulverização de inseticidas em casos de alta infestação. Justiça de São Paulo nega pedido do Ministério Público para reduzir retirada de água do sistema Alto Tietê. A ação civil pública proposta pelo Ministério Público relatava que a Sabesp retirou mais água que o permitido, o que, segundo os promotores, teria contribuído para o esgotamento dos reservatórios do sistema. Em sua decisão, o juiz Marcelo Sérgio afirma que o Poder Judiciário não pode interferir nos atos de gestão da administração pública, não sendo recomendável que a vontade do promotor de justiça substitua a vontade do administrador. O Alto Tietê é o segundo maior sistema de abastecimento de água do estado, formado por 5 reservatórios localizados entre os municípios de Suzano e Salesópolis. Ele é responsável pelo abastecimento de mais de 4 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Hoje, o nível do Alto Tietê caiu para 6,8%, o menor de sua história. E finalmente choveu na Grande São Paulo na tarde de hoje. As pancadas registradas em alguns pontos de Guarulhos e Santa Isabel foram rápidas e bem pontuais. E segundo os meteorologistas, amanhã as chances de chuva aumentam aqui na capital paulista. Vamos aos detalhes da previsão para o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O calor e a umidade aumentam em São Paulo, favorecendo a formação de nuvens de chuva.
Amanhã, São Paulo terá uma manhã de céu claro, mas ao longo do dia, por causa do aquecimento e da alta umidade, pode chover de forma isolada entre a tarde e a noite em todas as áreas. No centro-oeste, máxima de 36 graus em Araçatuba. No norte paulista, máxima também de 36 em Ribeirão Preto. E na faixa leste, máxima amanhã de 35 graus em Campinas. Na Grande São Paulo, mesmo com o aumento das nuvens, o paulistano precisa se proteger do sol, pois o índice de raios UV estará em nível extremo. Na capital, tanto na sexta quanto no sábado, sol com pancadas isoladas de chuva a partir da tarde, máximas de 34 e 32. E no domingo, a nebulosidade aumenta e chove também à tarde e à noite. A máxima cai para os 28 graus. Zuenir Ventura é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Ele vai ocupar a cadeira de número 32, que era do escritor Ariano Suassuna, morto em julho. Zuenir recebeu 35 dos 37 votos possíveis. Colunista do jornal O Globo, Zuenir Ventura é um dos mais renomados jornalistas do país. Em 1995, Zuenir Ventura ficou com o segundo lugar no Prêmio Jabuti de Reportagem pelo livro Cidade Perdida, no qual conta a experiência de passar 9 meses frequentando a favela de Vigário Geral. Em 2012, o jornalista se lançou no mundo da literatura e publicou seu primeiro livro de ficção, A Sagrada Família. Zuenir Ventura tem 83 anos. Agora é oficial. A Prefeitura de São Paulo irá notificar proprietários de imóveis abandonados sobre a cobrança de IPTU progressivo. A partir de amanhã, os proprietários começarão a ser notificados e receberão um prazo para apresentarem projetos de uso social para os imóveis. Na manhã de hoje, o prefeito Fernando Haddad assinou um decreto que permite a cobrança de IPTU mais alto para imóveis vazios ou subutilizados, localizados principalmente na região central da cidade. Com a medida, que irá começar a valer a partir do ano que vem, o IPTU irá aumentar progressivamente, até atingir 15% do valor do imóvel, que poderá ser desapropriado se o imposto não for pago no período de 5 anos. A Agência Nacional de Aviação Civil libera o uso de tablets e celulares durante todas as fases de voo. Hoje, os equipamentos devem ser desligados durante a decolagem e o pouso dos aviões. A medida vale para celulares, tablets e câmeras fotográficas, entre outros objetos eletrônicos, mas os aparelhos deverão permanecer no modo avião, ou seja, impedidos de realizar ligações ou acessar a internet. A nova resolução também permite que os eletrônicos sejam utilizados durante o taxiamento da aeronave, o que também era proibido. No entanto, a permissão ainda não é imediata para todos os voos. As empresas aéreas precisam obter autorização da ANAC para liberar o uso dos equipamentos e, para isso, precisam assegurar que o uso em todas as fases do voo não causa interferências nos sistemas de comunicação e navegação de suas aeronaves. E a partir de domingo, celulares de 5 estados das regiões Norte e Nordeste passarão a ter 9 dígitos. O anúncio foi feito hoje pela Anatel. O 9º dígito já vale para celulares de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a partir do dia 2 de novembro, usuários dos estados do Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima também deverão digitar 9 na frente do número. Cerca de 20 milhões de usuários nesses estados serão atingidos pela mudança. O sistema não é válido para números e telefones fixos, que continuam com 8 dígitos. No total, 90 milhões dos cerca de 280 milhões de celulares do país vão passar a exigir o 9º dígito nas chamadas. O Salão do Automóvel está aberto ao público em São Paulo. Essa é a 28ª edição do evento, que traz as últimas novidades para os fãs de carros. O Salão do Automóvel de São Paulo é considerado um dos 5 mais importantes do mundo, junto com as versões de Frankfurt, Paris, Genebra e Detroit. Aqui estão cerca de 500 veículos expostos de 41 marcas, 150 lançamentos. No dia a dia, depende do carro para se locomover e muito legal ver novidade, lançamento, né? Entre as tendências apresentadas pelas montadoras, o veículo híbrido, equipado com 2 motores. Este funciona a gasolina e é elétrico. Custa em média R$ 111 mil e já está disponível no mercado.
386 unidades já foram comercializadas no Brasil. Esses dois motores funcionam em conjunto para fazer com que o carro se movimente. O fato de ter um motor elétrico para auxiliar o motor a combustão faz com que o veículo economize muito mais combustível e emita muito menos poluentes. Este outro é ecológico. A gente colocou terra para ser a pintura do carro, então a pintura é 100% ecológica, a gente não usa nenhum solvente. Por dentro ele também tem uma particularidade, a gente usou couros, por exemplo, couro de pirarucu do nosso peixe símbolo aqui do Brasil. Usamos cortiça de rolha de garrafa, a gente processou essa rolha e virou um revestimento interno também do carro. E o interessante aqui do salão é que, além de conhecer todas essas grandes máquinas, a gente pode também experimentar algumas sensações que seriam muito difíceis, como, por exemplo, participar de uma prova de Stock Car. É nesse simulador aqui que a gente vai entrar agora. É muito interessante que a gente tem a sensação mesmo de estar pilotando um carro, né? Tanto o esforço físico que a gente faz. Ele foi desenvolvido em parceria com os pilotos da Stock Car, foi feita toda a telemetria dos pilotos junto aos carros para reproduzir exatamente todas as sensações que ele tem. A expectativa é que 750 mil pessoas visitem a feira até o dia 9 de novembro. Gil trouxe os 2 filhos, que já são apaixonados por carros. Para mim já vem do sangue, porque meu pai já trabalha com carro, eu trabalho com carro, eles ainda não sei, mas a gente gosta bastante. O Salão do Automóvel de São Paulo acontece no pavilhão de exposições do AMB. Outras informações podem ser obtidas no site salãodoautomóvel.com.br. Policiais de 11 países recebem treinamento da Polícia Federal Brasileira para combater o tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O local é o que mais apreende drogas no mundo. São 2 semanas de aulas práticas e teóricas. 11 policiais de países da África, Oriente Médio, América Central, do Sul e Oceania vieram para São Paulo para aprender um pouco do trabalho dos agentes da Polícia Federal Brasileira em um dos aeroportos mais movimentados do mundo e que também leva outro título que chamou a atenção das autoridades internacionais. É o que mais apreende drogas no mundo. Nos últimos 10 anos, foram 13 toneladas de cocaína e mais de 3 mil narcotraficantes presos. De janeiro a outubro deste ano, mais de 1 tonelada da droga foi apreendida. Qual é essa expertise da Polícia Federal Brasileira que os outros países vieram aprender? Nós temos aqui instrumentos muito eficientes, como o body scan, que ele praticamente é um raio-x corporal, ele vê o que você está trazendo no interior do seu corpo, se eventualmente essa pessoa é um engolido, é uma mula, um swallow, uma pessoa que engole cápsulas de cocaína. Existe o espectrômetro de massa, um aparelho que verifica se aquele passageiro teve contato recente com droga ou explosivos. Nós temos um canil muito eficiente que fareja muita droga nas malas, nas bagagens de porão. Raio-X, temos o detetor de metal, ou seja, temos um centro de inteligência muito eficiente, mas tudo isso só é exitoso em razão da experiência dos policiais federais que trabalham nesse aeroporto. A maior parte da droga apreendida aqui em Cumbica estava com traficantes que iam deixar o Brasil. Por isso, a cooperação internacional é tão importante. Ao mesmo tempo que a nossa polícia pode evitar que a droga chegue a outros países, é preciso estimular também que ela não desembarque por aqui. Com essa comunicação, com essa cooperação entre todas as polícias, nós conseguimos desmantelar as organizações criminosas. Assim você consegue não só prender o traficante, mas consegue destruir a organização criminosa para que esse traficante não volte para o Brasil. Então a vantagem do Brasil é que, desmantelando a rede de tráfico, você diminui o ingresso de pessoas com intenção de fazer o tráfico no território nacional. Esta é a primeira vez que o programa de intercâmbio internacional acontece e a ideia é que seja permanente. O policial da Namíbia diz que está aprendendo muito e que as novas técnicas serão aplicadas nos aeroportos do país. Quadrilha estoura caixas eletrônicos de agência na zona norte da cidade.
assalto aconteceu durante a madrugada. De acordo com testemunhas, pelo menos 10 criminosos pararam um ônibus na Avenida Peri Ronchetti, no bairro Peri Alto. Eles forçaram o motorista a descer e usaram um coletivo para fechar a rua. Em seguida, explodiram os caixas eletrônicos. A quadrilha conseguiu fugir e ainda não há informações de quanto foi levado da agência. O assalto afetou a circulação de 7 linhas de ônibus na região. Homem é baleado e morre dentro da garagem da Câmara dos Vereadores de São Paulo. 2 homens armados em uma moto estavam perseguindo um policial militar de folga que estava à paisana em outra moto. O policial, para tentar se defender da abordagem dos suspeitos, entrou em alta velocidade aqui na garagem do prédio da Câmara Municipal de São Paulo. O guarda civil metropolitano, que faz a segurança do prédio, percebeu a ação dos suspeitos e atirou. Um deles foi ferido e levado para o hospital do servidor. Ele não resistiu e morreu. O outro suspeito fugiu na moto. O governo de São Paulo estuda se vai recorrer de decisão judicial que vetou o uso de balas de borracha pela Polícia Militar em manifestações de rua. Ontem, em liminar, a Justiça acolheu o pedido da Defensoria Pública para restringir o uso desse artefato em atos de rua. Alckmin falou hoje sobre o assunto. A decisão judicial se cumpre. Se cabe recurso, nós vamos verificar se cabe. A polícia ela é bem treinada, muito bem treinada, para poder preservar o direito de ir e vir das pessoas, preservar o direito de manifestação, mas sem vandalismo, sem depredação do patrimônio público e privado. Tragédia em Ibitinga. Sobe para 13 o número de mortos do acidente entre um ônibus e uma carreta. A polícia confirmou na madrugada de hoje mais 2 mortes. O estudante Leonardo Lucas dos Santos e a fotógrafa Larissa Souza Botassini. Os 2 também estavam no ônibus que se chocou com uma carreta na rodovia Leônidas Pacheco Ferreira. As 2 vítimas estavam internadas em hospitais da região desde terça-feira, dia 28. Além de Leonardo e Larissa, outras 11 pessoas morreram no acidente. As causas da tragédia ainda estão sendo investigadas. A perícia técnica já esteve no local e o laudo criminalístico deve ficar pronto em 30 dias. E a partir do próximo sábado, as multas de trânsito vão subir até 1000%. As mudanças fazem parte de uma lei federal que altera o Código de Trânsito. O código terá 11 mudanças entre valores de infrações e multas para motoristas que praticam rachas. No caso de ultrapassagens com veículo vindo em sentido contrário, a multa irá de R$ 194,54 para R$ 1.915,40. Já o valor para ultrapassagens pelo acostamento irá de R$ 127,69 para R$ 957,70. Para motoristas que praticarem rachas e forem pegos em flagrante, sem vítimas, a multa vai de R$ 574,62 para R$ 1.915,40. Segundo o Denatran, as mudanças têm o objetivo de aumentar a segurança dos motoristas e pedestres. Campanha de vacinação contra a paralisia infantil acontecerá em novembro. A vacinação acontecerá entre os dias 8 e 28 de novembro. O governo federal quer imunizar 12.700.000 crianças com idades entre 6 meses e 5 anos. Serão distribuídas 17.800.000 doses da vacina em gotas. Porém, as secretarias estaduais devem disponibilizar a imunização injetável para crianças que tenham mais de 6 meses e estejam com a vacinação atrasada. O Brasil não registra casos de paralisia infantil há 25 anos. A seguir, nos Estados Unidos, enfermeira que teve ebola rompe quarentena. Acidente aéreo no Kansas. Avião bate em prédio e mata pelo menos 4 pessoas. Avião de pequeno porte colide com prédio em aeroporto do Kansas, nos Estados Unidos. Pelo menos 4 pessoas morreram e 5 ficaram feridas.
O acidente aconteceu na manhã de hoje. Após a colisão, a aeronave, identificada como bimotor Beechcraft King Air, pegou fogo. O avião teria decolado do próprio aeroporto e caiu ao tentar retornar ao local. De acordo com a Federal Aviation Administration, órgão responsável pela aviação nos Estados Unidos, o piloto informou ter perdido o motor logo após a decolagem. As vítimas estavam dentro do prédio. De acordo com o chefe da polícia e da brigada de incêndio do aeroporto, o piloto era a única pessoa a bordo. Polêmica. Nos Estados Unidos, enfermeira que teve ebola desobedece ordem do governo. Enfermeira do estado americano do Maine desafia a ordem de quarentena depois de ter trabalhado com pacientes de ebola na África. Ela saiu de casa para pedalar e disse que pretende processar o governo porque a quarentena, segundo ela, não tem base científica. A enfermeira testou negativo para o ebola. Banco Mundial promete mais 100 milhões de dólares para ajudar a recrutar, treinar e enviar profissionais de saúde estrangeiros para atuarem no combate ao ebola. Os recursos destinados aos 3 países mais atingidos pela doença nos últimos 3 meses passam de $500 milhão. O presidente executivo da Apple, Tim Cook, revela a uma revista que é gay. Cook disse que os profissionais da empresa sabem de sua orientação sexual e não o discriminam. O sucessor de Steve Jobs conta ainda que procura manter a privacidade e o foco nos produtos da Apple. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, nega que a casa irá colocar em votação projetos que causem impacto nos gastos do governo federal, as chamadas pautas-bomba. No entanto, o senador prometeu colocar em votação, na próxima quarta-feira, o projeto que muda o índice de correção das dívidas de estados e municípios com a União. Ele alegou que o projeto entrará em pauta porque o Senado tem preocupação com o equilíbrio fiscal. Preocupado com eventuais aumentos de gastos no fim do ano, o Planalto pediu ao presidente da Câmara, Henrique Alves, do PMDB, que informe quais pautas com impacto nos cofres públicos poderão ser votadas nos próximos meses. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, na terça-feira, o PMDB, que é um partido do governo, um partido do vice-presidente, reuniu-se com a oposição e juntos derrubaram o tal decreto que cria os conselhos populares. É um decreto, digamos, bolivariano, porque tira poder do Congresso e transfere para associações ditas sociais, mas controladas pelos partidos de esquerda, principalmente pelo PT, fazendo um esvaziamento da democracia representativa. Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência da República, rosnou, disse que foi uma vitória de pirro da oposição. Pelo amor de Deus, PMDB na oposição, PMDB que liderou a votação. Mas o Planalto mandou Aloísio Mercadante Oliva negociar com o presidente da Câmara, que está muito magoado porque o Lula ajudou a derrotá-lo lá para o governo do Rio Grande do Norte, para não votarem pautas-bomba. Gilberto Carvalho disse que tudo que o Congresso quis foi derrotar a presidenta. Não, o que o Congresso fez foi recuperar o poder que a Constituição lhe dá. Nós estamos num Estado democrático de direito e nós optamos pela democracia representativa. Esse negócio de Conselho Popular, bolivariano, isso é uma tentativa falsa de democracia direta. É um desrespeito, é um chute no Congresso. Portanto, não se trata de uma iniciativa da oposição, mas de uma reação da Câmara, que, aliás, Renan Calheiros, presidente do Senado, e insuspeito de qualquer laivo oposicionista, disse já que vai derrotar no Senado, porque a Câmara foi chutada pelo decreto e agora pelo secretário-geral da Presidência, que, aliás, está se despedindo do governo e levando com ele grande parte da influência do ex-presidente Lula na segunda gestão Dilma. Bom, terça-feira estaremos aqui de volta, direto ao assunto e até lá.
E uma última notícia: PSDB pede auditoria na apuração da eleição presidencial. Agora à noite, em nota, o partido afirma que tem absoluta confiança no Tribunal Superior Eleitoral, mas diz que a introdução do voto eletrônico, as formas de fiscalização, auditagem dos sistemas de captação dos votos e de totalização têm se mostrado ineficientes para tranquilizar os eleitores quanto à não intervenção de terceiros nos sistemas informatizados. Dilma Rousseff venceu a eleição com 51,64% dos votos. Aécio Neves teve 48,36%. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Antes, uma pequena correção: o livro do agora imortal Johnny Ventura chama-se Cidade Partida e não Perdida, como eu falei. Perdoe-me. Vem agora Rony Fon e o Todo Seu. Boa noite e até amanhã. Hoje, 11h30 da noite, o Hoje Tem te leva a um bar feito para os fãs de seriados. Assista agora Todo Seu e logo após, Hoje Tem.